Eu sou a Maila Fernandes e esse é o Pod 30 Mais. E no episódio de hoje, o papo é sobre autoestima e confiança. Como ser fã de você mesmo sem dar aquele close errado? E para essa conversa, eu trouxe ela aqui, que é mentora para professores desenvolverem seus cursos online, tem uma escola de idiomas, a Rigueto Academy, e ama CrossFit e todos os esportes. Tem um estilo de vida bem saudável, Jéssica Rigueto. E ele, que está de volta por aqui, e um convite express, tá? É casado com a Jéssica, tem também essa relação com o esporte e a vida saudável, também com uma opção de escolha, que vocês já sabem, para quem já ouviu o episódio dele. E está de volta aqui, Renan Oliveira. Oi, gente, como vocês estão? Oi, aqui tudo bem, obrigada. Obrigada pelo convite também. Prazer estar de volta aí nesse convite express, como você disse. Vai ser um prazer aí participar do Pois podcast. é. E para iniciar então o nosso papo, como é que foi para vocês, assim, essa coisa da autoestima, dessa construção, né, de ter uma confiança consigo mesmo? Vocês sempre foram confiantes e sempre tiveram, assim, esse cuidado com vocês mesmos, ou não? Vocês foram construindo mesmo, isso foi vindo aos poucos? Então, eu gostaria de responder começando pela etimologia da palavra autoestima, porque vem do latim e nosso idioma, português e italiano, que é o meu, também vem do latim, então eu gosto de pesquisar, começar pela etimologia para entender melhor também o significado da palavra. Então, auto significa a si mesmo e estimare, não sei se essa é a pronúncia correta no latim. Eu não sei, mas significa avaliar ou dar valor. Então, na autoestima eu acho que tem muita mudanças, sobretudo na nossa pessoa como criança, adolescente, adulto. Criança nem pensamos nisso, né, na verdade, ou seja, na verdade tudo começa na infância, né, pelo que fazemos, pelas palavras que nossos pais nos falam, né, como eles nos colocam, como eles nos descrevem também, então começa pela infância já a construção. Na adolescência fica tudo bagunçado, porque a gente nem conhece nosso valor. Então como podemos dar valor a nós mesmos se ainda não sabemos exatamente quem somos, quem queremos ser? E aí de adultos que começamos a entender mais ou menos o que queremos, essa é uma busca também infinita, né, sempre queremos mais, coisas diferentes, mas já de adulto a gente se conhece mais, então dá para alinhar nossos valores, a nossa vida, nossas ações, nosso estilo de vida, e aí que começa a criar mais autoestima também, né, quando tudo está alinhado na nossa forma de ser e como queremos ser também. E, por isso que os adultos talvez tenham mais autoestima comparado a adolescentes e é assim que se constrói também, né, entendendo quem queremos ser e tentando ficar o mais perto possível daquela pessoa que queremos nos tornar, e super alinhado aos nossos valores também, né. Então, é assim que eu construo minha autoestima e também tentando ser melhor sempre, que seja no treino, no trabalho, no relacionamento, como mãe, como em todas as minhas versões, sempre tentando ficar mais perto da pessoa que quero me tornar. É assim que eu alimento a autoestima. A autoestima para mim ela vai se construindo com o tempo, então toda vez que eu tenho algum objetivo, eh, eu eu imagino aquilo como um ideal, né, então minha autoestima vai se construindo para atingir aquele ideal que eu vejo, né, então, exemplo era os artistas, né, antes de fazer teatro, era algo que eu via as pessoas com uma autoestima lá em cima, o jeito que se comporta, o jeito que fala, então era algo que eu achava muito interessante e via que faltava em mim. E eu falava: "Pô, é um estilo que eu quero atingir, né", então eu procurei estudar aquilo para poder atingir essa autoestima que eu achava interessante. Acaba sendo até uma referência, né, eu vejo uma pessoa que, por exemplo, no crossfit, que faz um movimento melhor que eu, então isso me dá autoestima para poder atingir aquele objetivo, né. Muitas pessoas às vezes acham que a autoestima eu vou ficar com a autoestima baixa porque eu não consigo atingir tal coisa. Eu acho que é um caminho que você pode, aprender a chegar lá, e sua autoestima ela vai se construindo nesse processo, né, faz parte do processo a construção de autoestima. Muito parecido com o sucesso.
que foi um tema anterior, né, que a gente conversou, que não é aonde você quer chegar também, né, é esse processo que você caminha. Para mim é muito sobre o processo. Acho que é aí aonde a autoestima se encontra. Sim, vocês foram falando aí, eu também fui resgatando aqui, né. Eu acho que o mais difícil, que vocês comentaram também um pouco, assim, né, é essa construção mesmo de se sentir bem com você, né. Essa ideia de tentar não se comparar também com os outros. E hoje em dia, a gente tem tanta referência, tanto lugar, né, e o Renan acabou de falar de uma coisa que é importante, que é legal também de a gente pegar, que é, às vezes a gente vê uma outra pessoa, um outro ideal, algo que a gente gostaria de se inspirar, mas que aquilo não pode nos trazer também para baixo, que é o que eu vejo que às vezes acontece muito, né, na rede social, onde você quando você não tá dentro de um padrão, isso acaba abalando muito, né, a nossa vida. E quando a gente não tá bem, com a gente mesmas, vai se tornando, né, muitas vezes uma pessoa infeliz, assim, com o resto das outras coisas, porque quando a gente não tá bem com o nosso corpo, com a nossa aparência, ou até com as coisas que a gente tá vivendo, com o que a gente escolheu pra gente, como o nosso modo de vida, é muito difícil você estar sempre legal e bem, né. E esse processo pra mim também foi um pouco, assim como pra vocês, né, nunca fui, assim, também uma pessoa super, com autoestima elevada, sempre maravilhosa, "Ai, tô sempre bem". Eu acho que isso foi acontecendo e aconteceu muito como a Jéssica disse também, aconteceu muito na adolescência pra mim, assim, essa autodescoberta de entendendo o que funcionava pra mim, o que ficava legal, e também num primeiro momento dessa aceitação também, eu acho que acontece bastante, né. Então para ser aceita naquele lugar que eu estava, para ser aceita também, nos meios, e num primeiro momento, eu associava a autoestima apenas com beleza, eu não associava ela a outras coisas. Principalmente nós mulheres, né, que somos massacradas aí para que a gente tenha tenha o mais tempo possível a skin perfeita, entendeu. Quanto mais tempo você conseguir manter uma skin linda e jovem, você vai ser apreciada e trazida para esse lugar de: "Uau, como você é conservada", né. E eu associava muito a autoestima à beleza, e o que não é. E conforme eu fui entendendo e fui me conhecendo, e trazendo essa coisa de quando você está segura em algo, quando você se sente bem naquele lugar, quando aquilo te traz uma energia, te traz uma vibração, te traz, essa sensação de estar com plenitude, bem ali naquele lugar, isso te traz autoconfiança, te traz, autoestima, né, você se olha no espelho e fala: "Arrasei, é isso", né. E eu acho que tem muito a ver com isso, porque eu confundia muito, assim, beleza com autoestima, estar, assim, bonita, nem muitas vezes eu já te passei por períodos na vida que eu até poderia estar aceitável, bonita, mas eu não estava bem, não estava, né, em um momento bom. Vocês têm esses tipos de momento? Qual momento, assim, que vocês são mais confiantes e quais momentos a confiança ela balança um pouco aí? Sim, com certeza, eu acredito como tudo, como felicidade, tristeza, como tudo, a autoestima também oscila, nunca podemos estar mesmo de adulto, mesmo com tudo alinhado, como eu falei antes, mesmo assim, a autoestima oscila, poder de manhã logo acordar eu me sinto Uhum, bem, na verdade, né, pra muitas é tipo um momento: "Ai meu Deus, preciso me arrumar", mas eu me sinto bem de manhã. Agora à noite, a minha uhum, energia desce, então minha autoestima depende também da energia que eu tô, como tô me sentindo se eu tô com muita energia ativa, minha autoestima aumenta também. Quando tô mais cansada, então também é mais baixa, mas isso é normal. E também, como você falou, quando às vezes você está mais bonita, talvez colocou um vestido diferente, eu também tenho essa sensação que na verdade minha autoestima não consigo me sentir como deveria me sentir aparentemente, tipo, super bem, porque o ambiente e a postura também influenciam, né. Então se eu estou num ambiente que não tem nada a ver comigo, mesmo que seja super lindo, todo mundo vestido bem, e eu me sinto rígida, tipo, não consigo me soltar. Então isso mexe com a minha autoestima, porque eu não consigo ser eu, não consigo me uhum. soltar, me sentir à vontade. Então, se não me sinto à vontade, também minha autoestima baixa um pouco. E é a mesma coisa também falando outros idiomas, como eu, né, sou italiana, então falo outros idiomas, também, por exemplo, mesmo me sentindo confortável com português, por exemplo, agora, às vezes, quando eu preciso conversar com uma pessoa que não me conhece,
a minha autoestima tá baixa. Então, às vezes também morando fora, falando outros idiomas, isso mexe com a autoestima, porque você às vezes não consegue se expressar como você gostaria, às vezes trava, esquece palavra, e isso mexe também muito. A minha comunicação, como eu me comunico, também isso mexe com a autoestima. Então, a autoestima baixa, como você perguntou, pode ser quando não consigo me comunicar bem, verbalmente e não verbalmente, ou seja, me vestindo como gostaria, a minha postura, o ambiente ao redor, as pessoas ao redor, se são alinhadas comigo ou não, tudo isso mexe muito com minha autoestima, porque eu sinto que tem alguma coisa errada. Então, eu tô fazendo alguma coisa errada, se eu não estou no lugar que eu deveria, isso mexe com a autoestima também. E, talvez quando não faço coisas que me fazem estar bem, por exemplo, se tô cansada e falo: "Ah, não vou treinar". Aí eu Uhum. começo comigo mesma na autocobrança: "Ah, Jéssica, mesmo cansada eu tenho que ir". E isso é muito tem pessoas, dependendo também de cada um que acredita, tem pessoas que falam: "Não, você tá cansada, tá ótimo descansar, o corpo precisa descansar". Mas como Uhum. sou eu gosto de treinar mesmo cansada, eu tenho que seguir minha rotina, e eu vou e quando eu volto para casa eu tô extremamente bem, como se eu não tivesse cansado. Isso ajuda a elevar minha autoestima também, que fala: "Boa Jéssica, você escolheu você fez uma boa escolha", sabe. Ou no trabalho, entregar aulas boas, antes, que agora não estou mais ensinando italiano, agora sou a dona, né, estou na parte de gestão da escola, mas isso também, entregar um serviço bom para os alunos através dos meus professores e entregar um ambiente bom para os meus professores também, favorável para eles trabalharem, para os alunos aprenderem, ir manter esse um padrão bom na escola, isso ajuda. E cumprir com uma certa missão também, por exemplo, ensinar idiomas, eu gosto muito, isso eleva minha autoestima muito, porque eu sinto que estou ajudando alguém a realizar o sonho de aprender italiano, ir para a Itália e se sentir em casa na Itália, que eu comecei a transmitir isso na minha escola, porque eu me sinto assim no Brasil, por exemplo. Me sinto em casa, porque eu consigo me comunicar, entender as gírias, usar as gírias, então eu não sinto na barreira linguística, né. Imagina se agora eu, para conversar com você, deveria usar o inglês, por exemplo. Aí seria muito mais frio, sabe, não teria uma conexão real. Então eu quero isso para os meus alunos também da escola. Então, nesse caso, a minha autoestima eleva também, porque eu tô cumprindo uma certa missão, ajudando eles a realizar o sonho de se sentir em casa na Itália, se conectar. Muitos têm família na Itália, amigos. E a mesma coisa com as mentorias para professoras também, porque ajuda as professoras a estruturarem uma atividade de ensino online, e isso muda completamente a vida dela, porque antes eram presa nas escolas, no ensino tradicional, não sendo valorizada, porque a escola não valoriza os professores. E Não. elas, tipo, sendo dona de si mesma, do próprio negócio, né, da própria atividade online, e também transmitindo, né, o conhecimento que elas têm, do jeito que elas querem, não dentro de um sistema forçado desse tradicional, tendo mais liberdade no tempo, na gestão do tempo, como ela prefere. Enfim, elas, nossa, é muito lindo ver essas professoras também alcançando esses sonhos que elas queriam. Então, tudo isso no lado profissional, os treinos, relacionamento, a ver a Kalisha que está crescendo bem, tudo isso eleva muito minha autoestima. Essa parte profissional é algo que pega bastante, né. Por exemplo, a o momento que a Jéssica engravidou, e eu me propus a ser o pai ali que vai estar uma boa parte do tempo no cuidado da filha, né. Então esse foi um momento que eu tive algumas cobranças familiares, até de amigos, e isso fez com que minha autoestima tivesse um pouco mais baixa pela cobrança, né. Então, pelo fato de eles não conseguirem verem o que estávamos fazendo, dos projetos online, né, que agora se tornou a escola, de tudo isso que desse momento que eu estava com a minha filha, educando ela, permitindo que a Jéssica tivesse mais tempo também, isso em alguns momentos eu ficava um pouco com a autoestima um pouco mais para baixo, por achar que eu deveria estar fazendo outra coisa, né. E por outro lado também, é algo também que me deixa com a autoestima elevado a partir do momento que essas coisas vão se realizando. Então,
Agora, como a Jéssica mesmo disse, né, então temos professores, estamos ajudando outras pessoas a também realizarem sonhos, a ter mais tempo. Então isso é algo que eleva a nossa autoestima, o próprio esporte é algo muito importante, né, que faz com que a nossa estima fique mais elevada, um lugar mais calmo. Por exemplo, quando eu estava em São Paulo, muitos momentos, assim, eu ficava meio pouco perdido, né, o que que eu estou fazendo aqui, se isso faz sentido, era muita cobrança, era outra coisa que mexia com a minha autoestima, de um tá dentro do mercado de trabalho ali no CLT, né, então era algo que desde novo eu tive lá dentro, então era algo que eu ficava me perguntando do próprio sistema, né. Então era algo que mexia com a minha autoestima, no sentido negativo, muitas vezes. Então, sempre estava procurando fazer coisas novas, fazia esporte, pedalava, e isso era algo que fazia com que isso se equilibrar, que pudesse equilibrar. O esporte é importante nesse sentido, que faz com que você tenha um momento seu ali, né, que você consiga liberar endorfina, coisas para o seu corpo se sentir bem, que automaticamente vai fazer com que você se sinta bem. E uma coisa muito visível, assim, para mim é o clima, né? Então, aqui às vezes chove bem, né? Essa última semana choveu bastante e é algo bem perceptível. Minha autoestima dá uma caída quando o tempo está mais nebuloso, mais cinzento, e quando abre aquele sol, céu azul, tudo fica bonito, é muito perceptível que eu me sinto melhor. Então, é um conjunto de coisas que, que faz com que minha autoestima possa estar mais elevada, né? Possa estar mais confiante. Outras coisas que deixam minha autoestima elevada é me sentir bem, né? Me sentir bem no sentido de ter a liberdade de fazer aquilo que eu desejo, né? Então, teve um momento do mochilão que eu fiz, também comentei no último podcast que eu participei. Então, fui sem dinheiro, era uma experiência que eu queria viver, que era algo que funcionava para mim como autoestima, assim. A Kalish em si, né, tipo, ela aprendendo a andar de bicicleta, nossa, foi um dos momentos mais felizes, assim, desse processo, né, ver todo ela estava andando de Sim, rodinha, tipo, respeitei o processo, ela andava, não ficava ali também, não era algo que eu queria que ela, anda sem rodinha. E sim, aí, em algum momento, a própria internet, né, igual a gente comentou um pouco antes ali, que ela influencia muito, que tem a ver até com o que eu comentei, né? Eu falei, pô, tem alguém que faz. Em vez de eu poderia ficar mal, né? Falei, pô, eu como pai não consegui, eu tentei, não consegui, mas eu vi lá um pai, isso me deu força pra falar, pô, se aquela mãe conseguiu ali, então tá com a mesma idade, eu também vou conseguir. E aí foi sim, nesse momento que tipo, veio uma autoestima alta e aí eu falei, vou me dedicar a isso e, tipo, em um dia ela começou a andar, assim, praticamente, sabe? Tipo, foi muito rápido, foi essa força que veio através de outras pessoas, não querendo se comparar. Se eu não conseguisse também, eu ia respeitar, né? Mas é algo que acaba dando um combustível, né? Ir para a Austrália, eu não sabia o que era a Austrália, eu tive que ter uma referência de outra pessoa. Então, sim. para mim falar, você conhece a Austrália? Eu vim da periferia de São Paulo, acordava às 6 da manhã, chegava às 11 da noite em casa, então eu não tinha noção que existia outros universos e mais ou menos isso. Queria Pra mim uma coisa que aumenta a autoestima também é ir contra algumas coisas da sociedade, tipo alguns padrões, e Sim, mostrar que dá pra fazer, que parece, né, ter na caixinha. Tem que estudar, escola, faculdade, empresa e crescer, e esse é o padrão de sucesso. Mas, por exemplo, ele fez um mochilão sem dinheiro, pegando carona, pra ele isso aumentou a autoestima, porque ele se colocou numa situação difícil e ele voltou para São Paulo vivo. sim. Aí conseguiu Isso é então deu importante, certo. sim. E isso mostra que ele pode ficar sem dinheiro, ele dá um jeito, né, pra se virar e viajar o Sul América, Argentina, Paraguai, enfim, pode.
Então, esse também de colocar limite e seguir certos padrões que com certeza muitas pessoas falaram para ele: "Você tá louco, não vai conseguir, vai ser perigoso, vão te roubar". E ele fez mesmo assim, deu certo. Tem uma experiência maravilhosa que ele carrega, então isso é ótimo. E para mim é a mesma coisa. Ele falou da Austrália, que ele foi porque alguém falou para ele. Para mim foi a mesma coisa. Eu também estava morando em Londres, já há 4 anos e já minha autoestima eu não me sentia bem, porque eu falei: "Que eu estou fazendo aqui mesmo?". Porque eu estava indo contra o que eu queria me tornar, porque eu estava era muito nova, eu fui com 18 anos e quando estava por volta dos 21, 22, eu já não me sentia bem, porque minha rotina era trabalhar numa loja normal, pequenininha, com poucas pessoas que entram, sabe aquela um pouco chique, assim, que poucos clientes entram, enfim. Então, Tá. muito dia chato, e o dia era muito chato, e eu sou muito ativa e queria fazer outras coisas, aí saía da loja, ia pra academia, ia pra balada várias vezes na semana, e eu olhava para os meus amigos que tinham 30, 40, alguns 50 anos, na mesma vida que eu, Sim. saindo pra balada toda hora, e eu falei: "É muito lindo, eu amo, mas eu não quero continuar assim, quero outras coisas pra minha vida também". Além de Londres ser frio, escuro, chuva, cidade grande, e eu queria praia e sol. Eu olhava para o Simples. computador é só que olhava pra sabe o clássico fundo do Windows, que é na praia, Uhum. assim, eu olhava enquanto estava no trabalho para aquela praia, sentindo a sensação do calor no corpo, olhava para fora, era escuro, chovendo, falava: "Não, não é isso". E estava pensando em onde ir, e uma amiga que acabava de voltar da Austrália me falou: "Por que você não vai para Gold Coast?" E eu: "Gold Coast? Austrália? Nossa, é verdade, existe Austrália, nem tinha pensado". E lá rápido, no mesmo dia, já apliquei para o visto, 2 horas depois, recebi o visto aprovado. Eu falei: "É pra ser então". Então isso também, tipo, ficar mais perto, como eu falei antes, da pessoa que você quer se tornar, que eu quero me tornar, isso ajuda também. E também dar para você mesma a oportunidade de ser aquela pessoa. Porque se eu tivesse só sonhado com a Austrália, porque parece algo difícil da Europa ir pra com 22 anos, 20, né, eu fui com 23 pra Austrália, como assim? Tipo, longe da família, sozinha. Mas eu me permiti. Conheci pessoas que antes de sair me falaram: "Ah, meu filho foi e voltou 3 meses depois, porque tá tudo caro, não conseguia ter dinheiro, é melhor você não ir". E eu: "É seu filho, eu sou eu", tipo, isso também, tipo, a autoestima também aumenta quando você faz as coisas, não se deixa levar pelo que os outros falam. Tipo, você tem que testar e cada um depois vai dar certo ou não, mas pelo menos você fez, sabe. Mesmo que não tivesse dado certo a Austrália, que pra mim deu super certo, eu achei o que estava procurando, Renan é parte disso, ma mas se eu não tivesse ido, por exemplo, por medo, eu nunca ia saber como seria a minha vida. Então isso também que me ajuda muito a fazer as coisas com coragem e aumentar minha autoestima, é sempre pensar que de velha eu não quero olhar pra trás e falar: "Ah, se eu tivesse 20 anos, faria isso. Ah, se eu pudesse voltar para trás, faria aquilo". Eu não, eu quero fazer para quando chegar velha, dar um golpe aqui no meu ombro e falar: "Boa, Jéssica, você fez". Mesmo que errou, mesmo que não deu certo aquilo, mas serviu de qualquer jeito, né, pra fazer outras coisas, pra continuar na jornada que você escolheu. Então, isso aumenta a minha autoestima também. E uma outra coisa também, que esse podcast, né, 30 mais, eu acabo de comemorar 30 anos, na Sim, sexta-feira. verdade. E para comemorar, eu fui fazer um ritual de ayahuasca. Hum, Foi muito, muito interessante, fui sozinha, sou eu e a minha amiga, ela é bruxona, foi aham. maravilhoso. E a ayahuasca também me trouxe muito isso de autoestima, porque todo mundo fala: "Nossa, a ayahuasca destrói seu ego". Mas eu, enquanto estava no ritual, falava: "Nossa, ela tá colocando o meu ego lá em cima, porque eu tô me sentindo maravilhosa", tipo, aí mas ao mesmo tempo, como eu percebi isso, que eu mereço tudo isso, que às vezes a gente se questiona, né, fala: "Nossa, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que, tipo, Uhum. tá certo isso?". Por exemplo, agora que está indo muito bem o trabalho, eu às vezes fico com medo: "Será que vai acontecer alguma coisa ruim agora que está tudo bom? Alguma coisa pra bagunçar?".
Mas não, tipo, a gente merece sim, podemos sim, vai tá tudo certo e vai melhorar, não vai acontecer nada ruim. E se acontecer, a gente dá o jeito pra continuar bem, sabe. Então, ao mesmo tempo que a Alaska essa força, né, me fez sentir que eu s sou tudo isso, nós somos tudo isso, a gente pode merecer sim, se colocar lá em cima, ao mesmo tempo me sentir ninguém também. Aí eu falei: "Na verdade eu não, eu não sou ninguém". Então a autoestima, acho que é isso, é não o tempo todo a gente se achar sempre o mais maravilhosos, mas também ter ciência ter ser cientes que a gente também é ninguém, somos todos, somos nada. Então, para dar espaço também para crescer e melhorar, porque se a gente acha que somos maravilhosos, nunca vamos nos esforçar para melhorar, né, e buscar fazer melhor, mais conhecimento, mais exercícios, então eu acho que a autoestima também faz parte, não é só o bom, sou tudo isso, mas também é só o nada para poder crescer. Sim, perfeito. E eu acho que o que vocês fizeram, assim, de sair do país e tentar várias coisas nas condições que vocês tinham, né, talvez não tenham sido a mesma condição, mas ainda assim morar na Europa, em uma cidade grande como Londres, né, ou mesmo ir pra Austrália, que é um lugar totalmente diferente aqui do Brasil. Totalmente não, porque tem É, bem calor, né, é bem bacana também, não é tão diferente tem assim, mas samba, forró, tem várias coisas lá é. também. Sim, assim, diferente na cultura, falar outro Sim. idioma, né, que nem a Jéssica que ela arrasa, nem você fica: "Meu Hum. Deus, ela fala muito bem o português". Mas a sair fazer isso, eu acredito que vocês já tiveram essa confiança em vocês, né, de: Sim. "Pô, vamos lá, eu vou me arriscar e eu vou voltar vivo". Né, viva eu voltarei. Só que é isso, com talvez, muitas vezes as pessoas também veem a ideia de voltar para o país ou ir para um outro lugar como, algo não: "Ai, não deu certo". Então não é isso. Gente, a experiência que vocês se colocaram, o que vocês aprenderam e como vocês tiveram que lidar ali com as coisas, traz muita outras coisas boas que talvez as pessoas que fiquem só no seu mundinho, que não gostam de se arriscar, que tenham medo, né, também, porque realmente a ideia financeira dá um medinho, Sim. mas, você acaba tendo várias experiências e nossa, viveu 3 anos em Londres, a pessoa Aham. já é italiana, foi pra Londres, fala um inglês, né, que é um pouco diferente do inglês americano, depois foi pra Austrália. Então assim, é se permitir muito, assim, é muito legal isso. E isso já traz uma confiança, né. Vocês já precisam ter uma confiança ali guardada no bolso, porque não é Sim. fácil, se colocar nesse lugar, assim. Eu que vim só do interior para São Paulo, já um pouco do que vocês falaram, eu já tive também essa ideia, porque eu também tive pessoas que falaram: "Não, não vai", continuar na profissão que eu exerço, né, uma delas, porque a gente, né, não faz só uma coisa, né, mas, que é ser atriz. Muitas vezes as pessoas, elas gongam muito, né, elas gostam de dizer o quanto não tá dando certo na visão delas, por muitas dessas questões das metas e coisas dos padrões pré-estabelecidos, na sociedade do que é sucesso, como a gente já disse em outros programas, assistam, procurem para quem ainda não ouviu. E eu também, me sinto assim como vocês, eu me sinto confiante, eu sinto, assim, a minha autoconfiança ali também e nas coisas que eu gosto de fazer, nas coisas que eu me coloco bem, assim, que eu tô feliz fazendo, e também coisas que às vezes eu não gosto tanto, que às vezes não é tão legal ir na academia, mas quando você volta, que nem a Jéssica disse, quando você volta você fala: "Meu Deus, que delícia, foi tão bom eu ter ido, que bom que eu fui", né. E hoje eu tenho uma consciência muito maior também do quanto me traz de benefícios a academia, enfim, comer melhor, e ter ali uma vida mais saudável, né. Eu posso considerar que eu sou uma pessoa que realmente sou meio viciada nessa vida da cidade grande ainda, mas é claro que todo mundo sonha, a gente pensa: "Ai, eu no meu futuro, quando eu for velhinha, eu vou lá pra praia, vou comprar uma casa de veraneio e lá vou ficar". E eu acho que os momentos que a minha confiança balança um pouco, é nesse sentido mesmo de quando eu não tô muito preparada para aquilo, sabe. Quando eu me coloco em situações onde tem pessoas que não gostam muito
não que não gostem de mim, mas não vão muito com a minha cara, que você percebe que no ar, assim, tem alguma coisa que não tá rolando pelas entrelinhas, e aí rola assim, quando você percebe essa percepção de que o entorno, as pessoas não estão te recebendo tão bem ou não estão, assim, não foram muito com a sua cara, praticamente a minha confiança dá uma balançada. É claro que às vezes a gente, dependendo da situação, a gente vai com tudo em cara, né, fala: "Não, também eles não gostam de mim, eu também não gosto", mas às vezes não, às vezes você se coloca em situações com pessoas que podem abalar você mesmo, e não tem jeito. E muito dessas coisas que às vezes balançam a minha autoestima também, às vezes, é ver coisas na internet, ver coisas como as pessoas estão aparentemente evoluindo ou estão em degraus maiores que eu gostaria de estar também, mas não consegui chegar ainda, né. E vocês têm essa coisa da rede social? Vocês acham que a rede social ela distorce um pouco a nossa autopercepção? Vocês acham que a rede social ela pode abalar a nossa imagem, como a gente se vê? Eu acho que sim e não. Eu de eu acho que depende da pessoa que olha, de como ela enxerga. Como você falou do ambiente, né, das pessoas que não gostam de você, tem muitas, obviamente eu também sinto muito pessoas que não gostam de mim, mas para mim isso tá tudo bem, porque nem Jesus era amado por todo mundo, então quem Exato. sou eu, né, como todo mundo fala. Então, é a mesma coisa na internet, por exemplo. Eu também parei de seguir muita gente que eu achava melhor, entre aspas, tipo, em outro lugar que eu gostaria de estar, parei de seguir se isso não me ajuda. Se é uma pessoa que está em outro lugar que eu gostaria de estar, mas ela, por exemplo, pode me ajudar, porque ela é uma mentora, por exemplo, aí eu sim. Uhum, Aí até eu entro, fico perto dela. Então depende como você gerencia essas pessoas, esse tipo de sentimento que você sente olhando as pessoas que aparentam estar melhor que você, né. Então acho que tudo depende de como a gente enxerga, como a gente leva para nós isso, se é uma rivalidade, se é um sentimento de frustração, mas eu não uhum. gosto de me sentir assim, então eu tento transformar isso em o caos que sinto dentro em possibilidade. Então, como eu falei, se é uma pessoa que pode me ajudar, beleza, se é uma pessoa que não me faz sentir bem, afasta. Sim. Não é sempre, né, não é sempre assim, nem sempre funciona, mas fiz. Por exemplo, cortei uma amizade de 15 anos, porque estava abalando minha autoestima, Uhum. e nossa, me sinto muito bem. Eu nunca ia pensar que ia conseguir fazer algo assim com essa pessoa e realmente eu não estava me fazendo bem, quando despertei, falei: "Uau". E isso elevou minha autoestima, porque eu falei: "Nossa, Jéssica, você tomou uma decisão ali, atitude, sabe, se colocou no lugar, deu valor pra si mesma", né, eu pra mim, né, me distanciando. Então, mesma coisa social media, tem que se a pessoa não te faz bem, o que ela está mostrando, se afasta. Então, acho que afeta sim, inclusive ontem eu estava super mal, tipo, e tem muitas vezes a Jéssica ela consegue até ela meio eu vejo que ela tá não sei se tá diminuindo, mas consegue colocar no silenciador e deixa ali no cantinho pra descansar, né, pra na hora de dormir. Eu, às vezes, eu entro num ciclo ali, eu acho que é mais vício, que eu fico mesmo vendo coisas boas que ajudam no trabalho e tal, eu fico mal, sabe. Inclusive eu bloqueei ontem, eu deletei ali a minha conta, deixei só as de negócios mesmo, porque estava me sentindo, assim, com a autoestima baixa pelo fato de, mais de não conseguir controlar, né. Tem até aquele eu vi outro dia uma foto que representa bem isso, né, o celular, tipo, puxando a pessoa pelo tipo, como se fosse um cachorro, né, Colarinho, né? colarinho. E eu acho que hoje a sociedade tá muito assim, né, a internet, o celular, principalmente que você tá ali que faz já parte do seu corpo, Sim. ele meio que domina isso em você e deixa aí muitas vezes aquilo que era pra te deixar com autoestima elevada, te deixa baixa, né, porque eu tô aqui, mesmo eu estando aqui, tenho os amigos que estão na Austrália, por exemplo, e às vezes eu me pergunto: "Pô, será que eu deveria estar lá?" Ou Hum. algum que ou pessoas que tá tendo sucesso também, né. "Pô, será que eu não deveria estar fazendo isso?" Vejo o pessoal do teatro, o pessoal da engenharia, cada um seguiu o seu caminho ali, fala aí às vezes
que na internet muitas vezes, né, eu acho que ela é feita para você mostrar seu melhor, né. Hoje, eu Com acho que certeza. tem pessoas que estão meio quebrando isso, né, mostram outras coisas também, mas é um lugar de vendas, é um lugar que você tá ali para vender sua imagem, para mostrar o que você tem de melhor, então isso acaba deixando muitas pessoas, eu como exemplo, mal. Então, de tempos em tempos ali eu faço um certo bloqueio, fico um tempo ali, mas acabo voltando, né. Nessas pausas eu vejo uma melhoria, em alguns anos, uns 2 anos atrás eu perdi meu celular e aí fiquei sem o celular e falei: "Ah, vou ficar um tempo sem celular, porque tá tranquilo, não vou usar, se precisar entrar em alguma coisa eu entro pelo computador aqui". E foi um momento muito bom da minha vida ali, porque eu fiquei e a autoestima estava boa, sabe, porque eu não ficava não tinha esse lance de ficar se comparando com outra pessoa. Eh, então eu acho que influencia, resumindo, né, acho que a internet e essas coisas, ela hoje influencia mais para o lado negativo do que para o positivo aí, pra ser polêmico ali, né. Não sei se é polêmico, né, acho que é isso mesmo, eu acho que é mais para o negativo ali, a internet tá para a maioria das pessoas, né. É, eu acho principalmente algumas redes, né, elas são feitas mesmo para ser uma vitrine, né, então você só mostra a sua parte boa, você só mostra tudo que é bom, e a gente já tá cansado de saber disso, mas mesmo assim, esse sentimento da grama ser mais verde do vizinho, ela vem pra gente, né. E isso também me acontece muito, viu, Renan. Apesar de eu também tentar fazer como a Jéssica, "Ai, alguma coisa tá me deixando meio mal", eu silencio, às vezes são até pessoas próximas, mas você vê alguma coisa acontecendo que você também tá buscando e ali aconteceu, e é um momento que às vezes você, por sentimentos mesmo de ser humano, não tá conseguindo lidar ali naquele momento, né. Aí eu dou uma silenciada, não excluo, tal, não bloqueio, mas dou uma silenciada e depois eu volto, assim, que eu me resolvo comigo, porque é mais sobre mim, sobre o que Uhum. as coisas ruins que estão acontecendo ali naquele momento comigo, né, de você ver e tal. Mas muitas vezes também acontece desse o Instagram ter essa força, né, as redes sociais no modo geral, mas principalmente o Instagram eu acho, de mostrar e às vezes eu também entro numa bad, gente, eu começo a ver ali coisas, né, e não tô nem falando de pessoas próximas ou de colegas, amigos, situações em fases, de momentos, às vezes de pessoas mesmo que você eu quase não sigo famosos, quase não sigo, mas eles quando como o algoritmo tá acostumado, se você viu tal coisa, você começa a ver e começa a mandar pra você um monte daquilo, então às vezes até por trabalho mesmo eu começo a ver coisas ali, e aí daqui a pouco você vê: "Gente, meu Deus", sabe, a pessoa tem 20 anos, já teve a oportunidade da vida dela, e assim, É. e aquilo vai te dando, assim, uns gatilhos, assim, emocionais, por mais que a gente tenha a maturidade de entender que é mais sobre a gente isso, e que cada pessoa tem suas oportunidades, e que o mundo não é muito justo mesmo, a gente tem que entender isso, e é isso. A gente tem que sim, como a Jéssica disse muito lindamente, vou levar isso pra minha vida, transformar as coisas em oportunidades, mas, ter uma é uma es uma é uma escolha a gente transformar isso em oportunidade também, mas às vezes a gente as redes sociais ela é altamente tóxica, assim, né, muitas vezes. E a gente compartilha algumas coisas por estímulo, até para que a gente vá, por exemplo, eu posto minhas fotinhos lá no stories de treinos e tal, até para me estimular. Só que eu também sinto que a minha autopercepção muitas vezes às vezes eu conquistei alguma coisa super que eu acho que é importante, algumas pessoas também acham, mas aí você entra na internet e você vê que pessoas conseguiram muito mais, o triplo, sabe, conseguiram se destacar e estar em lugares muito melhor que você, assim, te bate uma bad, pro bem e para o mal, ela abriu esse caminho, esse lugar, onde a gente sabe tudo de todo mundo, de um monte de pessoas que a gente querendo ou não querendo, a internet mostra, né. E antes não, antes você estava ali no seu, né, querendo ou não, você estava ali mais fechado com o seu grupo de amigos, com as pessoas ao seu redor, às vezes até a gente não tinha muito contato com outras coisas, não conhecia, não até sabia, né, como, o Renan falou assim: nem sabia o que era Austrália". Muitas coisas eu também não sabia, porque a gente não tinha essa globalização que a gente tem hoje de informações, de vidas, de saber da vida
das pessoas e tudo que elas estão comendo e fazendo, então a gente não tinha toda essa gama de coisa, de informação e de coisas para se espelhar. Então, antes a gente falava a grama do vizinho, mas agora a gente pode falar as redes sociais, os perfis de todas as pessoas. E falando nisso, gente, como é que é pra vocês? A opinião das pessoas pesam na autoestima de vocês? Vocês se importam com o que as outras pessoas falam de vocês? Antes, sim, que é sempre aquela transição, né, de pessoa mais nova até um pouco mais adulto. Acho que quando a gente sabe melhor quem somos, quem queremos ser, aí já não importa muito tudo que a gente passou. Por exemplo, agora não me incomoda, cada um e também porque o que eles acham de mim fala mais sobre eles. Então, se eles Sim. acham coisas ruins de mim, é porque eles são assim. Se eles acham coisa boas, é porque eles são assim, e tá ótimo. Uhum. Então, o que me importa de o que pensam as pessoas é as pessoas minha família, por exemplo, Renan, Kalisha, aí sim. Aham. Aí sim, é muito importante, mas fora disso, nem meus pais me incomoda mais que porque eles também, São ótimos obviamente críticos, né, inclusive, é, pais. ótimo crítico. Tem fórmulas mágicas pra nossa vida dar certo, que é uma coisa de louco. Exatamente, exatamente. Então, agora não, não pesa. E sobretudo quando eu entendi isso, que não é sobre mim, não estão falando de mim, estão falando deles. E isso virou o jogo pra mim, tipo: "Ah, tá, então aquela pessoa fala assim porque ela é assim, ou porque tá com inveja, talvez, se fala alguma coisa ruim. Se é uma coisa positiva, é porque admira, isso tá ótimo". Tá Então, excelente. é Aham. isso. Eu acredito que nunca, não sei se nunca, né, mas a minha tendência é não se incomodar, apesar de às vezes incomodar em alguns momentos, assim, sabe, que, por ter um lado um pouco, como posso falar? Não sei se seria rebeldia, né, tipo, esse negócio, tipo, de ir contra, né, o sistema, Uhum. mas de novo, então tanto em ambos os lados, né, tanto até posições políticas, assim, tanto esquerda quanto direita, assim, às vezes não tô muito posicionado, assim, naquilo que, questiono, né, essas opiniões de ambos os lados, então eu acabo, ficando nessa posição, assim, que eu percebo que às vezes incomodo. Eu acredito que às vezes eu tenho um perfil, assim, que sou um pouco, eh, mais individual, assim, né. Resumindo, eu nunca liguei, assim, para isso, apesar de sentir, tipo, Sim. apesar de não ligar para o incômodo que às vezes, as pessoas sentem ou até da minha presença, assim, eu nunca liguei, eu sempre, estive presente, sempre me posicionei. O teatro mesmo era um ambiente que era muito diferente para mim, né, então acho que talvez por vir de um outro ambiente, talvez era um lugar que eu via que pessoas já vinham, você, por exemplo, né, já tinha estudado antes, outras pessoas também, então é algo que eu sempre busquei aquilo que eu queria, independente do ambiente, assim, então eu consegui estar presente em vários ambientes. Né, você conseguiu circular bem entre as pessoas, entre os lugares, sem que a opinião delas pesassem, né. Bom, a pessoa é da engenharia, aí passa para o teatro, vai ter muito julgamento. Ou fazer os 2 ao mesmo tempo, existe um certo julgamento, tanto da área do teatro, ficar: "Ah lá, o engenheiro veio para o Exatamente. teatro", tanto do teatro, tanto também do, né, a pessoa que é engenheiro fala: "Meu, o que que a pessoa vai buscar?" Não, tá brincando, é hobby pra Aham. ele, né. Não tá levando a sério, não é um lugar de conhecimento pra ele, não é diminui, né. E você acaba ouvindo, acaba ou sentindo, né, às vezes as pessoas não falam, mas Aham. a gente sente ali, tipo, ai, e você performou bem, né, nesses lugares diferentões. É exatamente, é isso que eu queria, você explicou bem, interpretou bem, né, meu pensamento, acho que é exatamente isso, tipo, conseguir performar em ambientes diversos, né, mesmo sabendo do julgamento, conseguir estar presente, se comunicar e falar: "Ó, eu sou essa pessoa, tô buscando conhecimento, e independente do que o outro ache, eu vou estar ali para poder aprender, poder crescer, evoluir".
E isso é um jogo de autoestima, né? Porque a partir do momento que você sai desse lugar, que sua autoestima, por exemplo, tô na engenharia, então todos te vê ali como um, caramba, já vai se formar, falta 2 anos para se formar. Gênio, né? E aí eu já vou, e aí eu começo, aí faço teatro que não tem nada a ver, então aí já começa algo que não combina muito, né? Mas sim, Apesar, né, o perfil não combina muito. mas eu busquei isso e hoje não segui nenhuma das áreas, né? Nem a Uhum. engenharia, nem o teatro e fui sair da cidade, vim para outro lugar, me conectei com outras pessoas, me desconectei, tipo essa conexão e desconexão, não desconexão, né? A gente sempre tá conectado, mas é essa presença em diversos lugares. E o que que é mais fácil pra vocês? É mais fácil ouvir elogios? Vocês são pessoas Cara, que gente, é gostam de ouvir fácil. elogios? Ou é mais fácil ouvir críticas? Vocês aceitam a crítica? Ou nenhum dos 2 é fácil? Nenhum dos 2, eu acho. Eu Mas também. eu Sim. agora agora tô aceitando mais elogios do que antes. Antes eu sem jeito. Alguém Uhum. falava alguma coisa, eu: "Não, não é assim. Não, eu não sou assim", eu me colocava lá embaixo. Mas crescendo, eu entendi que eu posso aceitar elogios, tá tudo certo Aham. com isso. E posso aceitar críticas. Lógico que a crítica tem que ser construtiva, né, não Por favor. se não for, aí eu não me sinto muito bem, óbvio. E mas tento ir a fundo, tipo, depois eu fico me perguntando: "Por que será que aquela pessoa falou isso? É real mesmo? Só mesmo assim eu preciso melhorar aquilo mesmo ou é a coisa dela ou dele?", sabe. Sim. Então eu fico me questionando, mas os 2 são um pouco difícil, obviamente. É algo que eu tenho que trabalhar também em mim, os 2, aceitar as críticas mais que o elogio, talvez agora ficou o contrário. Antes Sim. era mais difícil elogio e mais fácil criar, agora foi o contrário. É um lugar, assim, um pouco delicado também, né, às vezes o elogio é bom, mas, às vezes eu fico naquela posição de não saber como retribuir, né, você, recebeu algo que é importante para alguém e às vezes é difícil retribuir aquilo, então é algo que eu tô trabalhando, eu acredito que eu tenho que elogiar mais as pessoas, que eu elogio muito pouco e talvez eu recebo mais elogios do que sou elogiado, do que elogio, né. É uma En boa observação a gente pensar nisso também, né. então é importante, eu gosto de quero trabalhar isso para poder ser mais ativo nesse sentido. E de críticas, assim, também eu sou um pouco resistente, né, eu gosto de seguir um caminho que eu acredito ser certo e acabo não escuto as pessoas sim, mas eu sigo aquilo que eu acredito ser o certo, então, às vezes quando vem uma crítica do exemplo da gravidez da Jéssica, que muitos pais ou até mesmo mães, a gente teve condição de estar em casa com ela, né, precisam ir trabalhar, eu fiquei nessa posição, porque eu vim desse lugar, né, onde meu pai e minha mãe estava trabalhando, tinha que me deixar num local ali desde muito cedo, e eu fiquei meio, com isso comigo, mas eu segui esse caminho que eu: "Não, acho que o tá certo é isso". Posso passar algum aperto aqui financeiro, mas eu acredito em algo maior que vai dar certo. Isso tanto aqui quanto, eh, com a experiência na Austrália também. Hoje mais de uma vez eu fiquei sem dinheiro e ligava para minha mãe falando: "Oi mãe, vou voltar, não sei o quê". E ela: "Não, você é forte, você consegue". E eu dava meu jeito, dormia lá, eles têm o homeless, né, só que lá você fica no sofá de alguém. E teve algumas vezes que eu tive que uma vez, né, no caso, que eu fiquei para poder acumular dinheiro, porque eu tinha acabado de chegar, não conseguia fazer as coisas que dava e tinha uma certa crítica, né: "Ah, você tá aqui, aí você tá vivendo dessa forma". Então, fazer aquele mochilão um pouco antes de ir pra Austrália me ajudou nesse sentido, né: "Ah, o que que eles você precisa de um certo valor para poder ir,
mas e se você chegar lá e não tiver nada, né? O que que você vai fazer, né? Então a gente Sim. teve algumas situações, nesse processo teve o desafio de escutar, então amigos falaram, eu vou trabalhar em altura pintando e pintando prédio e lavando janela de prédio a mais de 100 metros de altura. Então é algo que eu recebi, né? Então é algo, algum conselho que eu recebi que eu falei, pô, isso sim faz sentido. Quero ganhar mais, não tenho medo de altura até o momento, então eu topo, vamos fazer isso. E foi assim, a Jéssica a mesma coisa, ela depois que me conheceu, eu tinha falado para diversos amigos, né, o que eu fazia de lá, né, que estava trabalhando às vezes com limpeza, às vezes lavando louça, etc. Mas muitas pessoas tinham medo e a Jéssica, eu topo, vamos. Então é algo que é um conselho, né, colocar ali na parte de elogio, né, eu sei que você tem capacidade de fazer aquilo, você aceita fazer isso? E eu sempre fui aberto a isso nesse sentido, né? Eu Sim. acredito que eu sou receptivo para o elogio, é um pouco resistente ali na parte da crítica por querer seguir meu caminho, que até o momento tá dando certo, mas eu sou aberto aos dois, assim, eu sempre escuto e sempre vejo os lados que eu posso melhorar quando eu recebo alguma crítica, mas é um pouco mais de resistência. Tem críticas também que eu lembrei, né, enquanto o Renan estava falando, que na verdade eu gosto de receber certas críticas, que eu vejo como um desafio, e eu amo desafios. Então, por exemplo, como aquela senhora que me falou: "Ah, não vai dar certo a Austrália, meu filho voltou sem dinheiro, né, depois de 3 meses. O que você vai fazer lá? Como você tá louca que vai lá, né, não faz Uhum. sentido". Eu percebi um pouco como crítica, mas eu gostei, porque, haha, Vamos ver então. eu vou exato, você vai ver. Outra crítica parecida com o do Renan também, eu quando trabalhava na loja, em Londres, meu pai toda hora: "Ah, mas esse trabalho você pode fazer aqui, não precisa estar lá, tipo, trabalhar na loja, pode fazer aqui". E aí era uma crítica, mas eu percebi na verdade como um elogio, tipo, eu tive a coragem e capacidade de me colocar nesse lugar, né, me desafiar e não ter tudo fácil perto dos meus pais. Mas Eu também fiquei sem dinheiro em Londres quando cheguei, na Austrália quando cheguei. Então é normal também ficar sem dinheiro e se colocar nesse e receber críticas, sobretudo de quem está mais perto, que te vê de longe, né, como minha família, meus amigos na Itália, tipo: "O que que você está fazendo lá?", tipo, né, se colocando em dificuldade. Mas para mim isso se torna um elogio para mim mesma, de uma crítica eu transformo em elogio, porque eu tive a coragem de fazer, ir atrás, e depois isso aumenta a minha autoestima, porque eu passei por aquilo e consegui depois me virar e conseguir conquistar o que eu queria conquistar naquele momento. Então, as críticas também eu consigo transformar às vezes em elogio e elevar minha autoestima também depois. estímulo, né. Mas eu vou ter que fazer só uma perguntinha aqui extra, porque como é que foi, hein? Vocês estavam lá trabalhando há 100 como é que vocês conseguiram? Como que se concentra na limpeza, sem olhar pra baixo? Como é que é isso? Que eu fiquei curiosa agora. Nossa, Gente, como é que isso tem que ter muita confiança, vai, porque não é possível. Vocês nem pensam, vocês só vão. Chega lá, não é possível. Na verdade, eu acho que o primeiro, quando você começa, pelo menos para mim, é uma certa diversão por ser algo uhum, novo, né? Então, é Sim, um trabalho novo, então é diferente, é uma experiência nova. Tem muitas pessoas que pagam para descer de lugares altos ali, como passeio sim. turístico, né? Então, a primeira vez que eu tava descendo, o cara que estava trabalhando, que estava me auxiliando ali, que estava me ensinando, já enchia um balde de tinta com mais, sei lá, deve ter uns 10 quilos ou mais, eu não sei exatamente. Meu Deus. Então você já grampeava, né, na sua cintura, você sentava numa cadeirinha e ia pintando o prédio. A gente fazia mais trabalho de pintura, então Uhum. foi um desafio, é o risco, né? Esse risco elevou minha autoestima naquele momento ali, porque eu estava fazendo algo totalmente diferente, estava ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava Sim, e tinha atingido um objetivo que para chegar ali não foi fácil, né? Tive que fazer o curso. Depois de fazer o curso era tudo muito incerto. Eu não sabia
se eu ia arrumar um emprego. Demorei uns 3 meses para arrumar. Eu lembro do pulo que eu dei quando o cara me ligou e falou: "Ah, você pode começar e tal", eu fiquei muito Aham. feliz. Então, estar ali foi muito legal. Quando conheci a Jéssica também, a gente foi viajar, a gente estava se conhecendo. Nessa época eu alternava, né, eu fazia Uber e às vezes fazia uns trabalhos, com períodos curtos de contrato, né, tem que pintar um prédio, eu ia lá e pintava. E a gente estava numa das praias, na praia que a gente conheceu, né, chama Byron Bay, e eu recebi uma ligação de trabalho, e eu tinha que mudar de cidade. E aí eu falei pra ela, falei: "Ah, Jéssica, eu vou receber uma ligação de uma outra cidade, né, chamada Brisbane, e aí eu vou aceitar, eu queria trabalhar com aquilo". E aí perguntei pra ela se ela depois ela vai contar a parte dela, né, mas aí a gente se mudou pra esse local, Brisbane, e aí comecei a pintar e ela estava procurando um emprego, como atendente mesmo, né, que ela já tinha experiência com atendimento ao público. E aí eu comentei com ela: "Ah, por que que você não tem vontade de fazer esse trabalho? É um trabalho que tem demanda, né, tipo, por ser perigoso, Caramba. poucas pessoas que querem fazer". E ela aceitou, começou a fazer o curso em uma semana. Antes disso ela teve uma experiência e depois dessa experiência eu me graduei, né, graduei no sentido, tem 3 níveis no nosso Ah, nesse tá. trabalho de corda. Tem o nível um, 2 e o 3. E tipo, a cada tempo que você fica, quanto mais tempo você faz um curso e renova e você vai subindo esse grau. Então no dia que eu entrei numa nova empresa como um nível 2, que aí já tinha uma certa responsabilidade pelas outras pessoas. E nessa empresa que eu estava, eles chamaram a Jéssica para trabalhar lá também. Só que eles não sabiam que era minha, na época, namorada, né. Mentira! E aí e Até aí eu brincaram, deixei né, ela ia começar na segunda-feira. Oi? até brincaram com você, né, falou: "Ah, espero que sua namorada não fique ciumenta, né, que É, vai". espero que ela não fique brava. Só que eu era. E Era a você mesma! Sente esse aí golpe. eu falei, né, falei pro manager. Aí falei pro manager, espera, então a pessoa que vai entrar é minha, acho que a gente já era noivo, né, na época, não, não, Ainda não, estava tá namorando. namorando. A gente estava, é minha namorada. Ah, então tá de boa. Fiquei meio assim porque eu pensei que eles iam ficar, não iam gostar, né? Não ia poder. É, não ia Aham. poder. Aí falou: "Ah, já que então você que vai ser eu já ia ser responsável, né? Você que vai ser responsável por ela". E aí foi o primeiro dia que eu estava sendo responsável por outra pessoa, era minha Mentira! e aí os caras deixaram a gente a 200 Que era o metros de amor da sua vida, aí exatamente. você conseguiu ter um comprometimento É. maior, vamos combinar. E ali o manager, né, o chefe lá do ambiente de trabalho falou: "Ó, você que vai, arrumar as cordas, você que vai amarrar, você que vai fazer tudo sozinho, e espero que esteja tudo certo". E aí ela chegou lá nesse dia, e adivinha o que ela fez? Hã. Eu Ela queria apostar a corrida, corrida não, né, descida, é, eu falei: "Vamos descida. ver quem chega primeiro". O meu primeiro dia, tipo, Gente, vocês são muito inimigo do medo. Primeiro dia, vamos descer isso aqui, vamos ver quem chega primeiro. É o primeiro dia dela fazendo o trabalho, o primeiro dia dele como amarrando minhas. como como o chefe ali, né, como o Aham, sim. supervisor. Poxa vida, viu. É. Nossa, você falou alguma coisa interessante, inimigos do medo. Achei Inimigo isso do medo. interessante, porque eu uma pequena parêntese, desculpa, Renan, interromper, mas, quando você falou isso, eu lembrei do ritual da ayahuasca, que nesse ritual você passa por diferentes fases, boas, medos, né, porque é o ritual assim, né. E quando Uhum. chegou na parte dos medos, eu fiquei feliz.
Aí eu falei: "Bora, vamos encarar", tipo, é algo que eu gosto, encarar o medo, porque isso também eleva a minha autoestima, né, ficando no tema, porque eu gosto de encarar e isso ajuda, né, a nos transformar, a nos melhorar e crescer. E porque também senão o medo pode travar você. E eu me sentia, tipo, quando estavam com um pouco de medo em alguns momentos, me faltava ar, me asfixiava, né, o medo. Aí eu falei: "Não, calma aí, eu tô aqui deitada fora no quintal, como que tô sem ar?". Começava a respirar fundo e falava: "Vamos lá, me mostra qual é meu medo, vamos lá encarar, vamos". E quando eu falava isso comigo mesmo, com a força, aí melhorava. Então acho que isso também que me ajuda a elevar minha autoestima é encarar o medo, como aquele dia nas cordas natural. Vamos ver quem desce mais rápido, pode ser um jeito também de não pensar no medo: "Meu Deus, tô altíssima, não sei fazer nada, tô nova lá". Em vez de me deixar levar por esses pensamentos, falei: "Vamos lá, vamos descer, vamos curtir, vamos, né", de encarar os medos. Muito bom, isso realmente eleva a autoestima mesmo, encarar seus medos. Qual que é, assim, o que deixa vocês se sentindo mais poderosos, assim, o que que deixa vocês melhor, assim, em dias que não estão tão legais? Vocês conseguem ter essa autopercepção? Vocês conseguem ter essa análise, assim, de o que fazer para me deixar melhor em dias que tá tudo desabando, que tá tudo ruim? Se precisar, me depilo. Maravilha. Começo por aqui, que eu não gosto normalmente sempre tá perna lisinha assim, mas pode ser, né, ter algum dia então eu começo pela parte um pouco mais estética, né. Tá, Sim, arrumo o cabelo, me exato. depilo. Maquiagem não é pra mim, tipo, agora eu não tenho nada no rosto, mas se for um dia muito, muito ruim, pode ser, passe alguma coisa, pra esconder um pouco as olheiras, talvez, porque às vezes é quando eu tô muito mal, talvez é porque dormi mal, enfim, tem outras Sim. coisas físicas que mexem, né, não é simplesmente o emocional, às vezes, né, tem outras coisas. Se eu tento largar o celular, o Instagram, né, não só por ver pessoas que são melhor, mas é por eu não ficar gastando tempo na tela, que isso Uhum. me aí eu fico: "Nossa, perdi 1 hora aqui, não fiz nada", então isso agrava mais ainda. Então, Exato. começo por mim mesma, cuidar de mim, tomar um banho, ficar cheirosa, tomar um banho gelado, que desperta, daí isso muda tudo. Já com banho gelado, já na verdade tô bem, mas se precisar de mais, então, né, coloco na roupa bonita, fico longe do celular, vou treinar talvez, se ainda não Sim. treinei no dia, com certeza isso também já resolveu, mas se ainda não resolveu, tento comer alguma coisa boa, essa parte é mais difícil, porque às vezes quando eu tô pra baixo eu consigo treinar, consigo fazer outras coisas, mas o comer bem, às vezes não. Aí é que tenho mais difícil pra mim é aquela parte lá, porque se estou mal eu falo: "Ah, sabe o quê? Hoje eu vou comer isso, eu vou comer aquilo e não vou me Uhum. importar", só que o depois É um efeito pior rebote. ainda, né. É. É, então pra mim é isso, tentar me manter ou ler um livro ou sair, na verdade, me ajuda muito sair de casa. Então, Sim. vou sair para treinar ou pego a bicicleta, vou na praia, respirar um ar livre fora da casa, que talvez a casa me prenda, assim, na rotina, me sinto um pouco presa, então preciso sair, tomar um ar, aí eu fico melhor. Eu percebo que quando eu tô mais, assim, pra baixo, provavelmente eu preciso cortar o cabelo, fazer alguma coisa, dar um tapa na barba, é algo que me deixa que eu é perceptível, né. Então quando eu corto e me vejo co com a esteticamente melhor, assim, eu fico com a autoestima mais elevada. E caminhar na praia, também é algo que me deixa bem, que eu percebo, né, então, às vezes tem pensamentos que estão presos ali, então essa caminhada, um momento mais só, assim, é algo que me deixa melhor. Treinar, Ajuda. muitas vezes, ajuda, né, então às vezes estou meio para baixo e aí depois do treino a gente se sente melhor e a Jéssica mesmo fala, né, às vezes a gente acorda meio tipo: "Ah, o tempo tá meio chuvoso, vamos ficar mais de boa", mas: "Ah não, vamos que não quero treinar", né, e aí a gente vai e se sente bem, então, é isso, momentos juntos também, às vezes quando a gente não tá tão conectado, às vezes tá um pouco desconectado, assim, e aí a gente tem esse momento nosso, eu acho que é algo que também
deixa a gen me deixa bem, né, pelo menos, e acredito que ela também. Então, essa pequenas coisas, a casa, né, às vezes dá uma é que É. nesse quando você tá pra baixo, né, o que menos você quer você quer É ficar mais arrumar a casa, mas é mas algo ajuda, né, que melhora, muito. né, apesar de não ser tão prazeroso ali naquele momento, depois que você coloca uma coisa que eu lembrei que às vezes ajuda muito é música, né, coloca uma música e cantar, né, cantar, colocar pra Sim. fora ali é algo que eu deveria fazer mais vezes, mas eu percebo que quando eu faço, eu fico mais pra frente. Outro dia até a Jéssica falou, né: "Ah, você tá dando bom dia pra todo mundo", é porque acho que eu tinha que a gente estava passando aqui, né, perto de casa, né, e bom dia, bom dia. E acho que a música foi algo que naquele dia estava mais ativa. Como o Renato também falou, que eu não falei antes, mas isso me ajuda muito, tipo, eu falo: "Jéssica, para um segundo, se olha ao redor, tipo, olha onde você está", mesmo que não seja um momento bom, mesmo que o dia não tenha sido bom, o trabalho teve algum problema, mas mesmo assim, olha, tipo, tenho na casa, tenho minha filha, tenho o Renan, eu estou bem, saudável, sabe, não me falta nada, então, olhar as coisas pequenas também, né, tipo, as possibilidades que a gente tem, eu posso talvez hoje parar de trabalhar e descansar se estou meio para baixo, ou coloco na música, começo a limpar, isso me ajuda, né, colocar as ideias em ordem. Mas às vezes a gente esquece, né, sobretudo voltando a, né, redes sociais, a gente olha muito para aquilo, né, para fora, mas esquece de olhar o que a gente tem ao nosso redor, que isso a nossa jornada, então a gente tem que valorizar tudo que a gente conquistou, né, se lembrar o caminho que a gente fez, isso me ajuda muito, pelo menos, tipo, parar, respirar, que às vezes sobe aquela ansiedade, né, e aí mas não, me tranquilizo e olho tudo que eu fiz até agora, os erros também, né, porque ajudam também, e olhar as coisas pequenas, né, tipo, o sol ou mesmo a chuva, mesmo que o dia seja chuvoso, a chuva também é gostosa, né, às vezes. Eu saio com Nossa. minha filha, às vezes, tomar um banho de chuva, brincando, então, tipo, essas coisas pequenas também. É, às vezes mesmo até mesmo o ócio, né, às vezes a gente fica, tipo: Sem fazer nada, né. fazer nada às vezes é o que precisa, né, às vezes a gente fica procurando coisas pra fazer, pensando que precisa o que que tá faltando, preciso fazer alguma coisa, às vezes precisa descansar só. Exato. E no outro dia você tá realmente mais pra cima, com energia, porque você se poupou ali, viveu aquele momento de entender aquela bad mesmo, né. Uhum. Mas eu também acho que eu tenho muito pouco do que vocês falaram também, de pequenas coisas, ou de se arrumar, ou de abrir a janela e vir aquele ar, sair daquele ambiente que tá mais claustrofóbico, né, que também é difícil. Mas isso também às vezes acontece muito comigo, eu aceito a bad, fico com ela. Aí depois no outro dia parece que as coisas estão bem melhores, assim, aceitar mesmo, mais um banho quentinho, uma conversa boa como foi aqui que eu adorei, sempre me revigora. E para terminar então, queria agradecer muito a Jéssica, o Renan, por vocês terem topado aqui estar comigo, foi ótimo esse momento, essa troca, são momentos valiosos aqui para mim. E espero vocês nas próximas edições, hein, do programa. O Renan pode ser que ele apareça em qualquer outro aí, quem sabe qualquer coisa eu e a Jéssica manda mensagem pra ele na próxima que vai aparecer. E para aproveitar também, coloquem aí também as redes sociais, o trabalho de vocês, vocês podem aí fazer um merchan conjunto. Que, moro no em Peruíbe, né, no Guaraú, então quem quiser se hospedar aqui, eu tenho um chalé, o Chalé Simples, até se vocês procurarem no Airbnb, vocês vão encontrar, Chalé Simples no Guaraú. E aqui é muito bom, quem quiser também viver uma experiência que nem a Jéssica abordou aqui no podcast, aqui a gente tem contato, então quem tiver interesse tem a hospedagem, tem os contatos das coisas que precisa, tem cachoeira, praia e e aqui é um ambiente muito gostoso. Além da escola, né, a Jéssica, se quiser pode falar um pouco mais da escola. Se alguém quiser aprender italiano e um pouquinho mais para frente outros idiomas também, Righetto Academy é o lugar para você aprender o italiano real, de verdade, aquele que as pessoas usam para se comunicar no dia a dia. Então sair um pouco dos livros para a conversa real, como foi hoje aqui.
como o meu português, mesmo não sendo muito perfeito, muito ótimo, mas Ótimo. dá para se entender. Então, é isso, podem procurar Righetto, Righetto Academy. E se você é uma professora e quer alavancar seu negócio online, começar a ensinar online, também pode me procurar com Jessica Righetto no Instagram também, eu posso te auxiliar nisso também. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!